Graça e paz, amados. Aqui estamos mais uma vez para mais uma reflexão em Buscando a Direção de Deus. E hoje, o Buscando a Direção de Deus, a palavra de Deus para a nossa vida está em 2 Coríntios, capítulo 12, verso 9. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Amados, o que está sendo dito é que, por natureza, nós somos falhos. Por natureza, nós somos limitados. E não é mérito, não é por mérito, não é por força do braço, não é por capacidade humana, mas é pela graça de Deus que a gente se faz instrumento poderoso nas mãos dele. Porque, amado, se a presença de Deus sair, só resta uma carcaça. Mas se a presença de Deus habita, então a gente pode colher desse favor que nos permite sermos instrumentos poderosos nas mãos de Deus. E veja, esse verso ele não é para nos colocar à deriva. Olha, fala assim, a deriva, Dani, como a deriva? A deriva quer dizer, já que não depende de mim, então eu vou viver uma vida de qualquer maneira e a graça de Deus vai se manifestar. E não é bem assim. A graça de Deus, ela se manifesta de duas maneiras. Ele se manifesta na graça comum, uma graça que ele estende a todo ser humano que nasce nessa terra. Pela graça, ele concede a vida, ele concede aquilo que é necessário para que se desenvolva a vida, para que alguns ele concede até muito mais, do que uma mera sobrevivência, mas um favor que alcança amplamente os aspectos, materiais da sobrevivência, o favor de usufruir de dádivas da saúde, na vida sentimental, na área financeira, a graça de ser feliz, de ter um coração agradecido, de viver uma experiência completa, abundante. E aí, cada um faz, segundo as suas escolhas, a jornada e o percurso. Uns usa da melhor maneira possível dos recursos que Deus a estes confia, outros desperdiça, outros joga fora, e aí vai da natureza. E existe a graça salvífica, a graça provida, a graça que alcança e que salva, a graça que nos coloca a fluir na salvação. É aquela graça que um dia andávamos errante até encontrar Cristo e entender que nele todas as coisas fazem sentido. Entender que nele a vida faz sentido. Entender que nele é onde verdadeiramente podemos encontrar toda a satisfação do ser, do existir. E que sem ele nada se faz e nada tem sentido. Por graça, nesse momento ele te encontra. Ele fala com você
olha na sua face e se revela como Deus. E pela própria graça é que você aceita Ele. É que você consegue ter seus olhos abertos, consegue se mover, consegue servir, consegue ser regenerado, consegue levar uma nova vida, consegue alcançar favor para com Ele, para viver a plenitude da presença dEle. Não, Dani, é porque eu. Não, é porque Ele. Então, porque Ele, você pode servir Ele. É porque Ele, então você pode aprender sobre Ele. Você pode enxergar Ele. Você pode caminhar com Ele. Você pode ouvir Ele. Você pode ver Ele. Você pode sentir Ele. Por quê? Por causa dEle. Por causa do favor dEle. O homem não busca, por natureza, a Deus. Não busca. É Deus que busca o homem. E é nisso que se manifesta a graça. Os frutos, os bons frutos do Espírito, se dá pela graça. A sua própria decisão de se posicionar nele se dá pela graça. O êxito que você pressente, que você tem ao caminhar na jornada espiritual e dizer, olha, Dani, eu reivindico muita coisa, eu abro mão, eu me sacrifico, eu me distorço. Olha, Dani, eu me contorço, mas eu me agarro à palavra e fico com a palavra. Sabe o que é isso? Não é seu esforço. Não tem a ver com você, tem a ver com a graça dele para você. É ele. É sobre ele. E quando a gente encontra essa passagem que fala, ele diz, né? É a palavra dele, dizendo, falando comigo, com você, falando ao nosso coração, a minha graça te basta, é sobre isso. Porque da mesma maneira que se você esforça em um dia e você, olha, hoje eu fiz por onde? No outro você se desmorona, fala, meu Deus, mas hoje eu sinto que eu escolhi aquilo que eu não deveria escolher, eu falei aquilo que eu não deveria falar, eu pensei aquilo que eu não deveria pensar, eu andei com quem eu não deveria andar, eu vi aquilo que eu não deveria ver, eu senti aquilo que eu não deveria sentir, eu expressei aquilo que eu não deveria expressar. E aí você pensa assim, Jesus, eu me sinto totalmente indigno de continuar. Sabe quando a força vai embora e fica a fraqueza? Fica aquele sentimento de incapacidade? Fica aquele sentimento que você não vai mais conseguir correr atrás do prejuízo? E que é melhor descambar? Aí a graça dele se manifesta. Aí aquela voz tremenda e poderosa, ela grita no seu coração. Fica de pé. Não sai da sua posição, porque eu vou te sustentar. Porque o meu favor é maior. Porque a minha graça te basta. Talvez você começou agora na fé e você não entende muito. Fala assim, Dani, como é que eu vou andar em Jesus se Jesus é a perfeição e eu me sinto imperfeito? Como é que eu vou seguir Jesus se eu sei o que é certo fazer e eu não consigo fazer o que é certo? Como é que eu vou seguir Jesus, Dani, se para mim é um desafio diário viver Jesus, imitar Jesus, confiando em Jesus? Você vai falar assim, Jesus, eu me sinto fraco, mas eu vou ficar de pé, porque eu estou confiando na sua palavra. E a sua palavra me diz que a sua graça me basta. Então eu quero viver pela graça.
Aí quando você se coloca nessa posição, quando você pensa que não, você está fortalecido. Quando você pensa que não, você venceu aquilo que você achava que você não seria capaz de vencer. Quando você pensa que não, você vê os frutos da transformação na sua vida. Aquilo que você falava, você não fala mais porque você entende que não é compatível com o que Deus deseja que seja expresso através dos seus lábios. Aquilo que você pensava, você muda, sabe, esses pensamentos. Aquilo que você sentia, você vai pensar, repensar, buscar no Senhor a regeneração, redimir suas emoções e assim por diante. Tudo pela graça. Mas a palavra é muito clara. A palavra é clara de que a graça basta porque o poder do Senhor se aperfeiçoa na fraqueza. Ela fala assim, como assim? Porque o poder dele se completa na fraqueza. É por isso que precisa de poder. Sabe por que o poder dele se manifesta? Sabe por que o poder do Espírito Santo se manifesta? Sabe por quê? Porque o poder produz a transformação. Transforma um fraco, caído, limitado em um projeto redimido, transformado, em um santo, uma santa, separado. Só que tem um mistério aqui, amados. O mistério de que quando você está vivendo o fluir de Deus, que você se vê alcançado pela transformação, alcançado pelo aperfeiçoamento espiritual, o seu coração não dá lugar para a religiosidade. O seu coração não incha. O seu coração não deposita suas expectativas no quão bom você é, no quão eficaz você pode orar, no quão assiduamente você pode jejuar. Embora tudo isso seja importante na vida espiritual, né? As disciplinas espirituais, elas são muito importantes. As rotinas espirituais, elas são fundamentais. Mas você sabe que o que te mantém é o poder e a graça de Deus. E quando você tem essa consciência de boa vontade, você não se gloria, não vangloria. Mas você consegue, apesar da graça agindo, provocando a transformação, a regeneração, existe algo no fundo, no íntimo, no amago da sua alma, que te faz entender que é a pura graça dele. É a graça dele. Você entende a questão de uma boa vontade, né? Você de livre e espontânea vontade, de boa vontade. Aí você começa a olhar e fala assim, que bom que não é por causa de mim. Que bom que não tem a ver comigo. Que bom, porque, veja, eu sou fraco. E quando você pensa que você é fraco, estando no Senhor, aí você se torna forte. Porque quando você entende que você é fraco, você logo tem consciência de que você depende dele. E a dependência dele permite que ele habite, que o poder de Cristo habite em você. Quer ser cheio do Espírito Santo? Se coloca na posição de dependência. Se coloca na posição de dependência. Jesus, eu preciso do Senhor. Jesus, eu preciso da sua graça. Jesus, eu entendo que a sua graça é sobre mim. E que bom que ela me basta.
Isso te dá força para prosseguir caminhando. Isso te dá força para prosseguir avançando. Isso te concede poder espiritual. Poder espiritual. A fonte do poder. A fonte do poder tá nessa decisão ousada. Quando você decide por Cristo, você decide que Ele é seu amor, seu único amor. Decide viver Cristo, decide ser semelhança de Cristo e sabe que Ele vai te dar condições para que você consiga alcançar seu objetivo de ser igual a Ele. Aleluias. Amado, isso é muito poderoso. E é por isso que o Buscando a Direção de Deus hoje, a palavra para que você guarde no fundo do seu coração é que a graça de Jesus te basta. A graça de Jesus é suficiente para que você caminhe. A graça de Jesus é suficiente para que você permaneça de pé. A graça de Jesus é suficiente para que você permaneça em santidade. A graça de Jesus é suficiente para que você continue fluindo no poder. A graça de Jesus é suficiente para te curar, para te libertar, para te limpar, para te purificar. A graça de Jesus é mais do que suficiente. Não foque em suas fraquezas. Foque na graça de Jesus. Na expectativa, na certeza, melhor dizendo, de que Ele te aperfeiçoa pelo poder e pela graça dEle. Amém, amados? Amém. Aleluias. Que você seja fortalecido e que pela graça do Senhor você seja cheio do Espírito Santo. Amém? O Buscando a Direção de Deus fica por aqui e a gente se vê na próxima reflexão. Lembra, a graça do Senhor te basta. Amém?